Bom, meus amigos, e dando sequência, já que no primeiro material tratei, né, acerca, né, dos confrontos das oitavas, parte um, com Holanda e Estados Unidos, Argentina e Austrália. Nos jogos do domingo, França e Polônia, Inglaterra e Senegal. E agora, nesse material, parte 2, os outros quatro confrontos, né, desses embates, né, das oitavas de final. Meus amigos, então, iniciando com Japão e Croácia, meus amigos. Japão e Croácia, na sequência, Brasil e Coreia do Sul, jogos que foram realizados na segunda-feira. E na terça-feira, fechando os jogos das oitavas de final, os confrontos, Marrocos e Espanha, Portugal e Suíça. Meus amigos, começando com Japão e Croácia. Japão e Croácia, meus amigos, a primeira colocada do grupo E, naquele grupo, né, que tinha Alemanha, Espanha e a própria Costa Rica. O Japão, meus amigos, se chegou aqui é porque surpreendeu. Surpreendeu deixando de fora, por exemplo, a tetracampeã mundial Alemanha de fora desse Paranauê a partir das oitavas. A Alemanha mais uma vez ficou na fase de grupos. Mais uma vez foi uma decepção para a história do futebol. Meus amigos, Japão e Croácia, meus amigos, já se enfrentaram, né, em ser de verdade. Eu lembro de um confronto Japão e Croácia na Copa do Mundo FIFA 2006 na Alemanha, meus amigos. Japão e Croácia empataram eu diria, sem acrescentar nem tirar, 0-0 num enfadonho empate. Esse jogo aconteceu na Alemanha em 2006, no estádio do Nuremberg. À época, né, chamava-se o Frankenstadion. Foi um 0-0 difícil de se acompanhar, de se assistir. Talvez um dos piores jogos daquela Copa do Mundo disputada na Alemanha em 2006. Mas voltamos aqui, meus amigos. Oitavas de final, Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Japão e Croácia, meus amigos, fizeram até um jogo movimentado. E a leitura que se faz. Hajime Moriyasu, comandando essa seleção japonesa num 3-4-3, mandou a campo um time de modo a tentar, baseado, né, na organização tática dos japoneses, e tentar se fechar na defesa. Trabalhando na possibilidade de erros do adversário, já que a Croácia é considerada, né, ter uma equipe mais técnica, uma equipe que em diversos momentos acaba ditando o controle, o ritmo de jogo. Essa que é a grande verdade, meus amigos. Apesar que a seleção japonesa tem evoluído nos últimos mundiais. Desde 2002, 2006, 2010, 2018 e agora em 2022. 2014 a seleção japonesa também participou, mas não chegou a esta fase. De oitavas de final. Então, meus amigos, a leitura que pode ser feita deste confronto Japão e Croácia reside nesse sentido. O Japão fechando-se na defesa e trabalhando no erro, nas trocas e tentando trocar passes até chegar à grande área. Já a Croácia na possibilidade, né, de ditar, controlar o ritmo de jogo, valorizando a posse de bola. Meus amigos, é basicamente essa a leitura que se faz desse jogo, desse confronto Croácia e Japão. A Croácia, comandada por Zlatko Dalic, num esquema, né? O esquema da Croácia foi para esse jogo, né, em ser de verdade. Nos jogos pelo grupo F, a Croácia empatou com o Marrocos, goleou o Canadá por 4-1 de virada e na última rodada empatou com o Marrocos, goleou, né, a equipe do Canadá e na última rodada empatou com a Bélgica num 0-0. Meus amigos, a Croácia armada num 4-3-3. Vamos aqui com rápidos recortes, né? O que de melhor aconteceu nesse jogo. A Croácia, ela teve sim momentos de muita intensidade,
bastante volume de jogo, interessantes por sinal, oportunidades com, por exemplo, com Perisic, né, obrigando o goleiro Gonda do Japão a fazer grandes intervenções, belíssimas defesas. Na própria seleção japonesa, a própria seleção japonesa também chegou em diversas oportunidades com Mitoma, por exemplo. Mitoma, por exemplo, obrigou o goleiro Livakovic a fazer grandes defesas e até para evitar mais gols, né? Mais gols na partida. O Japão, meus amigos, abriu o placar. O Japão abriu o placar, meus amigos, com Maeda. Maeda acabou essa bola, o Japão numa trocação de passes, consegue levantar essa bola na grande área. Ali na cozinha parece que uma grande confusão. Essa bola sobrou para Maeda. Nos passes, nos toques, essa bola sobrou para o Maeda na grande área. Maeda arrematou firme, de pé esquerdo, sem chances para Livakovic. 1-0 Japão, gol de Maeda. Maeda faria o seu primeiro gol em Copas do Mundo FIFA. Desde então, o Japão até esboçou, tentou ditar o ritmo, o controle desse jogo. Só que a Croácia, meus amigos, não se intimidou. E no segundo tempo, a Croácia chegaria ao empate. Mais uma vez, uma belíssima assistência e Perisic subiu firme, testou firme, bonito, sem chances para o goleiro Gonda. A Croácia empataria 1-1, Japão 1, Croácia 1. Desde então, o Japão de vez em quando lançava seu ataque, bem como a equipe da Croácia. Aliás, a torcida japonesa, em diversos momentos, chegou a levantar uma placa, né? Where is Modric? Traduzindo, onde está Modric? Parece que Modric respondeu à altura. Luka Modric, num dado momento, uma jogada na questão das transições, as transições rápidas do time croata, Modric pegou um chute praticamente sem pulo, obrigando a fazer o goleiro Gonda a fazer uma belíssima defesa. Logo depois, já praticamente no final, né, no final da prorrogação, esse jogo persistiu o empate no tempo normal, nos 90 minutos, e ainda seguiu para a prorrogação. Nos minutos finais da prorrogação, Mitoma arriscou um chute de fora da área, chute muito forte, mas o goleiro Livakovic é bem verdade que conseguiu, espalmou essa bola e tudo mais, soltou, é verdade, a bola veio quente, mas conseguiu isolar essa bola para escanteio. Depois a Croácia administrou e levou para os pênaltis. Meus amigos, Japão e Croácia, a decisão da vaga, quem vai às quartas de final, foi para os pênaltis, meus amigos. E nos pênaltis, meus amigos, parece que permaneceu a escrita: a seleção japonesa jamais passou de fase quando chega nessa fase, nas penalidades. E o que acontece, meus amigos? Nas cobranças de pênaltis, o que acontece? Pela Croácia convertem Vlasic, Brozovic, Pasalic. Livaja perdeu para os croatas, enquanto que para os japoneses, Minamino, Mitoma e Yoshida, atualmente defendendo as cores do FC Schalke 04, da Bundesliga, na Alemanha, não converteram. Para o Japão, apenas converteu a sua cobrança Asano. Asano converteu a cobrança para a seleção nipônica. Com isso, meus amigos, Croácia 3, Japão 1 nos pênaltis, e a Croácia avança às quartas de final. Ao Japão, após ter vencido Alemanha e Espanha na fase de grupos e ter perdido para Costa Rica, despede-se nas oitavas de final após levar essa decisão para os pênaltis. Portanto, a Croácia está nas quartas de final e a seleção japonesa interrompe a sua jornada nas oitavas. Partindo, meus amigos, para o jogo das 16 horas, Brasil e Coreia do Sul. Brasil e Coreia do Sul, a última partida a ser realizada no estádio 974, pois após a realização deste jogo, o estádio 974 seria desmontado. É isso, meus amigos. Brasil e Coreia do Sul, meus amigos, com a volta, né? A volta de Neymar, Danilo também de volta à lateral. Seleção brasileira apresentou um futebol vistoso, um futebol atrativo, muito atraente aos olhos. A mídia internacional
de uma certa forma, elogiou bastante a atuação da seleção brasileira. O Brasil já começou amassando a Coreia do Sul, um volume de jogo, uma intensidade altíssima. A seleção brasileira, logo nos primeiros minutos, menos de 5 minutos, a seleção brasileira já abriria o placar com Vinícius Júnior. Uma jogada muito bem tramada, muito bem ensaiada. Vinícius Júnior apenas dá um tapa e vence o goleiro sul-coreano. Brasil 1-0. Desde então, meus amigos, o Brasil, que já tem o sistema proposto, o sistema armado pelo Tite, né? Nesse 4-3-3 e com variações, tá? Com variações, o que acontece? A seleção brasileira tem uma defesa muito bem postada, uma defesa equilibrada com Thiago Silva, com Marquinhos, tá certo? E um meio de campo com Casemiro. Os titulares, né? Os titulares voltaram, né? O último jogo da seleção brasileira havia sido com os reservas, na terceira rodada contra Camarões. E a seleção brasileira perdeu para Camarões por 1-0. O fato é, do meio de campo para frente, a seleção brasileira tem diversas opções. São muitas opções disponíveis para a seleção brasileira. O fato é que a seleção brasileira chegaria ao segundo gol com Neymar de pênalti. Neymar converte a sua cobrança, voltando à confiança após 2 jogos sem atuar. Neymar converte uma cobrança de pênalti, fazendo 2-0 o Brasil. E o Brasil sedimentando a sua classificação. A Coreia do Sul não conseguia esboçar uma reação. E o Brasil chega ao seu terceiro gol. Depois de uma troca frenética de passes, acha Richarlison. Richarlison apenas desloca o goleiro, fazendo 3-0. Um Brasil avassalador, sem tirar nem acrescentar. A seleção brasileira, continuando no seu ímpeto, continuando na sua volúpia, um volume de jogo, intensidade, tanto pelas pontas, Vinícius Júnior, Rafinha do lado direito, Vinícius Júnior do lado esquerdo, um ritmo frenético. E a seleção brasileira chegaria ao 4º gol com Lucas Paquetá. Lucas Paquetá acertou um belíssimo chute, de longe até, vencendo o até esforçado goleiro sul-coreano. Brasil 4-0 ainda no primeiro tempo, meus amigos. Meus amigos, o primeiro tempo acaba Brasil 4, Coreia do Sul 0. A Coreia do Sul até que teve algumas invertidas ainda no primeiro tempo, mas acabou esbarrando no ótimo sistema defensivo da seleção brasileira. Inclusive, algumas intervenções do goleiro Alisson. No primeiro tempo e principalmente no segundo tempo. A seleção brasileira parece ter tirado um pouco o pé no segundo tempo, para talvez não se expor tanto e administrar o ritmo, o controle do jogo. Na trocação de passes, organizando taticamente o time em campo, a seleção brasileira parece ter diminuído o ritmo. Nessa diminuição de ritmo, algumas substituições no decorrer do segundo tempo, a Coreia do Sul começa a gostar do jogo, cria algumas oportunidades, chega com mais perigo e obriga Alisson a fazer boas defesas. Até que por volta mais ou menos dos 70 minutos, o sul-coreano com Paik Seung-ho. Paik Seung-ho acerta um belo chute e Alisson nada pôde fazer. Alisson até se espalmou, mas não conseguiu evitar o belíssimo chute, um belo gol por sinal, um belo gol dos sul-coreanos. Brasil 4, Coreia do Sul 1. Após o gol da Coreia do Sul, a Coreia do Sul ainda tentou esboçar alguma reação, tentar agredir mais, chegar com mais perigo, com Son, por exemplo, um dos grandes destaques dessa equipe sul-coreana. O fato é que acabou parando nas boas intervenções do goleiro Alisson e após Alisson foi substituído pelo goleiro Everton. Meus amigos, o fato é, a classificação estava encaminhada e a seleção brasileira praticamente administrou. Criou ainda algumas oportunidades, deu uma oportunidade de rodagem para Daniel Alves atuar pela lateral direita, criar algumas oportunidades, ser aquele lateral construtor, criar algumas chances de gols até,
mas parou nas boas defesas também do goleiro sul-coreano. E terminou nisso, meus amigos. Brasil 4, Coreia do Sul 1. Seleção brasileira classificada às quartas de final da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Aos sul-coreanos, cabe parabenizar, foi uma boa campanha, mas despede-se, encerra ali a participação dos asiáticos, dos sul-coreanos, que surpreenderam, por exemplo, num grupo que tinha Portugal, Uruguai e Gana. Um grupo difícil, e a Coreia do Sul, após uma improvável virada diante dos reservas de Portugal na terceira rodada, mudou a história desse grupo para enfrentar a seleção brasileira. Meus amigos, partindo agora para os jogos de terça-feira, com Marrocos e Espanha, Portugal e Suíça. Meus amigos, para Marrocos e Espanha, o que a gente pode tratar? Nós podemos tratar, meus amigos, além do jogo em si, há também as questões históricas, os conflitos que há com cidades espanholas no norte da África, a questão de Madrid com a questão de Rabat, tá? Então há também esses conflitos históricos, conflitos até com algum sinônimo de separatistas, tá certo? Então uma enorme rivalidade não só no campo futebolístico, mas também no campo histórico, no campo da geopolítica. Se eu fosse falar isso aqui, esse vídeo certamente duraria diversos minutos. Mas, meus amigos, aqui nós temos de tratar com Marrocos e Espanha. Marrocos e Espanha, meus amigos, fizeram um jogo bastante movimentado, com chances, né? Com chances para todos. Uma chance para todos, mas Marrocos muito bem com essa ideia proposta, né, pelo técnico Walid Regragui. No seu sistema, no 4-3-3, enquanto que a Espanha com Luis Enrique também montado num 4-3-3. Meus amigos, qual que é a leitura de Marrocos e Espanha? Marrocos, meus amigos, a sua proposta, uma marcação forte, exerceu uma marcação forte, uma marcação cerrada, incansável, mas com uma organização tática. Ou seja, Marrocos, nos erros de contra-ataques, nos erros, por exemplo, de ataque, de desenvolvimento com bola da seleção espanhola, Marrocos se armaria taticamente para organizar seus perigosos contra-ataques, principalmente com o perigosíssimo Ziyech, perigosíssimo, meus amigos. Amrabat também desenvolvendo jogadas também muito interessantes. Os pontas marroquinos também dando alguma preocupação para o sistema defensivo da Espanha. E a Espanha, meus amigos, como todos conhecem, a Espanha que chega a trocar numa partida, inclusive contra Marrocos, chegou a trocar mais de 1000 passes. A Espanha é esse toque de bola, mas efetivamente, quase que sempre, com pouca objetividade. Mesmo assim, a Espanha conseguiu chegar em diversos momentos, obrigando o goleiro Bono a fazer importantes defesas, boas intervenções, inclusive no final do jogo, praticamente no apagar das luzes, já no final da prorrogação, quando o Sarabia recebeu essa bola no miolo da zaga, obrigando, mesmo que sem ângulo, bate essa bola cruzada, a bola beija o travessão antes de sair. Meus amigos, praticamente, entre outros lances, Marrocos também teve oportunidades quando criou suas chances. A Espanha, um sistema defensivo não tão assim oferecendo uma solidez, em alguns momentos com algumas vulnerabilidades no sistema defensivo espanhol. A Espanha também passou por maus bocados. A Espanha, em alguns momentos, também esteve nas cordas. Mas Marrocos e Espanha, meus amigos. Marrocos, nesse sistema, segurou o 0-0,
uma defesa com uma marcação cerrada, o sistema defensivo proposto, né? Uma marcação cerrada e organizada taticamente. Enquanto que a Espanha, nesse desenho, muita trocação, muita posse de bola, cerca de mais de 70% de posse de bola, mas, repito, com pouca objetividade. Com pouca objetividade. Marrocos e Espanha, meus amigos, terminou mesmo 0-0. E essa bagaça toda, meus amigos, vai para os pênaltis. Nos pênaltis, a Espanha não oferece, parece não ter um bom retrospecto, tá certo? E Marrocos sobressaiu-se nesse quesito. Marrocos venceu essa disputa por pênaltis por 3-0. A Espanha não conseguiu converter nenhuma cobrança, perdeu com Busquets, perdeu com Sarabia, por exemplo, e Marrocos soube converter na sua batida final com Hakimi. Hakimi, que atua, né, no futebol espanhol, ele que é natural da Espanha e hoje optou por defender já algumas temporadas, né? Já algumas temporadas, Hakimi, o perigoso Hakimi, optou por defender a seleção marroquina. Hakimi deu números finais e garantiu a histórica classificação de Marrocos às quartas de final da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, igualando-se, por exemplo, com a seleção de Gana, que também foi até as quartas de final em 2010, naquele jogo frenético contra o Uruguai no Soccer City. Meus amigos, a Espanha, a Fúria, encerrava ali a sua participação na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Fechando o último jogo, né, da terça-feira, Portugal e Suíça, meus amigos, no Lusail. Meus amigos, Portugal e Suíça foi uma verdadeira aula de futebol da seleção de Portugal. Esperava-se um confronto muito mais parelho, um confronto muito mais pegado, pois a Suíça sempre soube oferecer uma proposta defensiva muito forte. A Suíça notabilizou-se por esse sistema, ser uma equipe cirúrgica. Por exemplo, meus amigos, na Copa do Mundo FIFA 2006, a Suíça não tomou gols e foi eliminada nos pênaltis, nas oitavas, para a seleção da Ucrânia. Então a Suíça, ela consegue ter essas marcas. A seleção da Suíça consegue ter essas marcas. Na primeira fase, na fase de grupos, no grupo da seleção brasileira, do Brasil, a Suíça venceu Camarões, perdeu para a seleção brasileira e na última rodada soube vencer a equipe da Sérvia por 3-2, somando 6 pontos e para encarar Portugal nas oitavas de final. Mas, meus amigos, Portugal fez uma partida praticamente perfeita. Organização tática, um volume de jogo, muita intensidade, os pontas atuando perfeitamente. Portugal deu uma aula de futebol. Essa é a grande verdade, meus amigos. Meus amigos, acreditem se quiser. Acreditem se quiser. Fernando Santos bancou Cristiano Ronaldo e deu banco para nada mais nada menos que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no banco, Fernando Santos lançou Gonçalo Ramos, atacante, artilheiro pelo Benfica, artilheiro do Campeonato Português. Gonçalo Ramos foi lançado nesse time titular de Portugal e fez nada menos 3 gols. Gonçalo Ramos anotou 3 gols, o primeiro hat-trick nesta Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Portugal mandou nesse jogo, controlou a partida inteira, poucas oportunidades para a Suíça, apesar da Suíça possuir, por exemplo, um belíssimo goleiro, que é o Sommer. De fato, Portugal fez 6 gols. Portugal 6, Suíça 1, meus amigos. Acreditem se quiser. Portugal 6, Suíça 1. 3 gols de Gonçalo Ramos, 1 anotado por Pepe. Pepe, né, brasileiro naturalizado português, ele que é natural de Maceió, das Alagoas, aproveitou uma assistência, um cruzamento, testou firme, subiu bonito, de cabeça,
sem chances para o goleiro Sommer, fazendo o segundo gol. Portugal faria ainda com Rafael Guerreiro e Rafael Leão nos acréscimos. Já no apagar das luzes, faria o sexto gol. Deu um tapa, Sommer batido, já praticamente sem reações, Portugal faria o sexto gol. Para a Suíça, descontou Akanji. Akanji descontou no segundo tempo, quando Portugal vencia por 4-0, a Suíça descontou com Akanji. Ali essa bola sobrou ali na defesa portuguesa. A defesa portuguesa não conseguiu afastar e Akanji descontou para os suíços. Meus amigos, e foi isso. Fernando Santos deu um baile, deu um nó tático em Murat e Akin. Portugal, num esquema 4-3-3, foi um nó tático num 3-5-2 da Suíça de Murat e Akin. Portugal classificado às quartas de final, 6, Suíça 1. Portugal, meus amigos, deu um recado. Se Brasil, França, Inglaterra, Argentina estão no páreo, de candidatas à conquista da Copa do Mundo, Portugal também deu seu aviso. Está mais vivo do que nunca e agora vai encarar Marrocos, que eliminou a Espanha nas oitavas de final. Portanto, meus amigos, confrontos definidos nas quartas de final. Esses jogos, esse Paranauê, inicia a partir de amanhã, com Brasil e Croácia, com Argentina e Holanda, e na outra chave, no outro lado, França e Inglaterra, Marrocos e Portugal. É isso, meus amigos. Saúde a todos, muito boa noite.